Da tribuna da Câmara, o deputado José Medeiros alertou sobre a brutal insegurança jurídica em que vivem os brasileiros e que vem se agravando devido ao ativismo judicial de ministros das Cortes Superiores. O deputado mencionou a decisão do STF, que desconsiderou o conceito de coisa julgada e disse: "Senhor presidente, eu quero falar sobre segurança jurídica. O Brasil tem uma Constituição e um arcabouço jurídico robusto e até bem pouco tempo tínhamos segurança e previsibilidade, inclusive nos contratos, nas questões tributárias. Houve uma decisão do STF recentemente que me preocupa muito porque mexe com a questão do emprego, com investimentos no Brasil. Um país em que não se sabe se a coisa julgada vale, as pessoas não têm segurança em investir." O deputado mencionou que o país já vive com insegurança jurídica em temas tão importantes como o direito à propriedade e até mesmo no direito penal. Ele disse: "Nós precisamos de decisões equânimes." Medeiros explicou ainda que o direito não é aplicado de forma uniforme, mas se amolda aos gostos ideológicos dos ministros. Ele comparou: "Nós precisamos de decisões equânimes. Manifestação, independentemente do entendimento do ministro ou não, precisa ter a justa medida para qualquer um dos lados. O PT e o PSOL, em determinado momento, quando estavam insatisfeitos com o impeachment, quebraram a esplanada dos ministérios, tocaram fogo ali. Foi uma situação mais horrenda do que aconteceu aqui no dia 8. Fizeram até pior, pois 35 policiais ficaram feridos. Foi uma coisa horrenda, capitaneada por um sujeito que hoje é deputado aqui. Não aconteceu nada demais. Pois bem, ocorreram no dia 8 fatos lamentáveis. Agora, cada pessoa tem que ter individualizada sua conduta jurídica de acordo com o nosso código. Não pode estar preso quem não cometeu crime." José Medeiros afirmou: "É imprescindível para a saúde econômica desse governo que o STF possa imediatamente dar previsibilidade jurídica ao Brasil. Não é possível que o país não possa ter tranquilidade jurídica. Não é possível que o país não possa dormir em paz, sem saber o que vai acontecer, sem saber se o seu ordenamento jurídico vale, sem saber se o que valeu para aquele vai valer para este." O deputado lembrou a responsabilidade do Congresso Nacional, que vem se omitindo há muito tempo. Respondendo a um deputado comunista, o deputado comparou as situações mencionadas e mostrou que não houve qualquer isonomia na perseguição aos manifestantes. O deputado, então, lembrou que o tratamento desigual não se limita aos manifestantes, comparando o tratamento concedido ao deputado André Janones ao tratamento dispensado a deputados conservadores, dizendo: "Aqui há deputados de primeira e deputados de segunda, aos olhos do ministro Alexandre de Moraes. O deputado Janones, na eleição, comportou-se como um macaco em uma cristaleira e não aconteceu nada. Ele falou o que quis, fez fake news." Os deputados aqui que se pronunciaram a respeito da eleição tiveram as contas bloqueadas. Há muito tempo, no Brasil, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações, promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos 2 últimos dias 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas
tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 19 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. pix@folhapolitica.org. Assista. Gente, eu quero falar sobre segurança jurídica. O Brasil, ele tem uma Constituição e tem um arcabouço jurídico robusto. E até bem pouco tempo nós tínhamos a segurança e a previsibilidade, inclusive nos contratos, inclusive nas questões tributárias. Houve uma decisão recentemente do STF que me preocupa muito. Me preocupa porque isso mexe com a questão do emprego. Isso mexe com investimentos aqui no Brasil. Porque é um país em que a pessoa não sabe se a coisa julgada vale, é um país que as pessoas não têm segurança em investir. Nós já temos a insegurança jurídica da propriedade. A propriedade aqui no Brasil é relativizada. Cito casos, por exemplo, em Mato Grosso, que houve a desintrusão de uma cidade inteira. Agora, o governo já está em planos para, marcar 13 reservas indígenas lá em terras que não são indígenas. Do lado de Mato Grosso, não tem um indígena Carajás. Eu não sei por que o governo quer caçar uma confusão dessa para o lado dele. Já está toda a região do Araguaia em insegurança jurídica total. O preço das terras já caiu, porque os fazendeiros não sabiam, aí minha terra vai ser colocada nesse bojo? Isso traz prejuízo. Agora temos o Código Processo Penal, o Código Penal relativizado também, porque agora nós vimos começar o princípio da pena pedagógica. Eu cito, por exemplo, aqui o caso em que foi preso um secretário de segurança, afastado um governador e preso um comandante da PM, único e exclusivamente deputado Gilberto. Eu não tenho dúvida para dar exemplo aos outros. O recado é o seguinte: governadores, ou se comportam ou faço que nem fiz com o Ibanez. Comandantes da PM, ou reza a minha cartilha, ou vai preso também. E secretários também. Isso não pode, isso não cabe. Outra coisa, nós precisamos ter uma coisa equânime. Para aí, manifestação, independente do entendimento do ministro ou não, ela precisa ter a justa medida para qualquer um dos lados. O PT, o PSOL, em determinado momento, que estavam insatisfeitos com o impeachment, eles quebraram essa esplanada dos ministérios, tocaram fogo numa coisa mais horrenda do que aconteceu aqui. Perfeitamente, senhor deputado, fica à vontade. E fizeram até pior. 35 policiais feridos, uma coisa horrenda, capitaneado por um sujeito que hoje é deputado aqui.
Não aconteceu nada demais. Nada demais. Pois bem, nós tivemos agora, dia 8, fatos lamentáveis. Agora, cada pessoa tem que ter individualizado a sua conduta, a sua conduta jurídica de acordo com o nosso código. Não pode estar preso quem não... Para concluir, senhor deputado. Então, senhor presidente, a nossa preocupação é com a segurança jurídica, porque qual a mensagem que nós estamos passando? Qual a mensagem que o deputado Evaí, que o deputado Gilberto vai ter sobre qual a mensagem que ele tem? A minha conduta está agradando o código de ética do ministro ou não? E a gente sabe lá qual é o entendimento dele? O cara pode ser solto hoje, preso amanhã. Senhor presidente, já concluiu, senhor deputado? Gilberto, eu quero dizer o seguinte: é imprescindível para esse governo, inclusive, para a saúde econômica desse governo, que o STF possa imediatamente dar previsibilidade jurídica para o Brasil. Não é possível que o país não possa ter tranquilidade jurídica. Não é possível que o país não possa dormir em paz sem saber o que vai acontecer, sem saber se o seu ordenamento jurídico vale, sem saber se vale, se valeu para aquele, se vai valer para esse. Então, eu encerro dizendo o seguinte, senhor presidente: o Congresso precisa agir imediatamente. E eu deixo uma mensagem ao PT. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu estou vendo hoje é que é o seguinte: hoje o pau está cantando nas costas desses manifestantes. Mas amanhã... Para concluir, senhor deputado. Amanhã vai ter o pessoal da esquerda se manifestando. Vai prender o pessoal porque se manifestou? Porque nós vamos exigir. Se vale para um, tem que valer para todos. A lei ou rege a todos ou não rege a ninguém. Muito obrigado. Eu li sobre a questão da Constituição e realmente a situação que eu citei, as situações eram idênticas. O que aconteceu em 2017, as pessoas estavam na esplanada dos ministérios, houve depredação e eles pediam a queda de um presidente. Dessa vez foi até diferente, porque essas pessoas estavam na esplanada dos ministérios, mas elas pediam transparência, elas queriam que fosse explicado o que aconteceu na eleição. Bem, não houve. Outra coisa, senhor presidente, aqui tem deputados de primeira e deputados de segunda aos olhos do ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, o deputado Janones, nessa eleição ele se comportou como um macaco numa cristaleira. E não aconteceu nada com ele. Ele falou o que quis, fez fake news, e os deputados aqui, todos tiveram as contas. Para concluir, senhor deputado. Quem se pronunciou sobre a eleição teve as contas bloqueadas. É isso, muito obrigado.